Meus amigos, hoje temos muitas notícias do Corinthians. Já queria agradecer aqui ao Chico Garcia pelas informações. E olha, Corinthians vai ter o ataque Jim, isso mesmo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Nós sofremos um pouquinho com o Pedro Raul, mas esse ataque está de volta e pode ser que o Memphis já fique como titular contra o Santos, hein? Então se inscreva no canal, tamo junto! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Yuri Alberto está mais perto de retornar, mas o Fernando Diniz tem outros problemas. Eu vou te falar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, obrigado pela moral aí no último vídeo. Eu li todos os comentários como sempre faço, consegui responder alguns. Muito obrigado pelo carinho aí, tá? De sempre comigo. E você, já tá inscrito no canal? Você gosta dos vídeos, mas não tá inscrito ainda? Eu vi gente até comentando, poxa vida, eu assisto sempre, não tava inscrito. Então agora colaborei. Não custa nada, é de graça, tá? Então isso ajuda a gente aqui na plataforma a seguir produzindo cada vez mais conteúdo pra você, tá bom? Vamos lá, vamos falar do Corinthians, porque segue a preparação, né, pra esse jogo contra o Santos, Campeonato Brasileiro, domingo, Neoquímica Arena. E com isso a gente tinha uma expectativa do Yuri Alberto integrar o elenco do Fernando Diniz a partir desta quarta-feira. E aconteceu. Ele foi submetido a um exame pela manhã. Esse exame não apontou nenhuma lesão, que a lesão, no caso, estava cicatrizada. E depois da transição física, restava ele trabalhar com o elenco. Ele trabalhou de forma parcial, mas já sob cuidados, né, do técnico Fernando Diniz, para que fique mais próximo do retorno. A gente tem ainda 3 dias, né, quinta, sexta, sábado, de treinamentos antes do jogo contra o Santos. Então a tendência é que o Yuri Alberto seja relacionado e enfim esteja de volta ao time do Corinthians. Para nós e a torcida, né, do Corinthians, isso é uma baita de uma notícia. Porque, como eu falei no vídeo passado, por mais que o Yuri tá perdendo muitos gols, cara, nós ficou na mão do Pedro Raul 3 jogos que eu não sei se ele não entende o esquema tático do Diniz, mas por ele ser um centroavante e não ter muita velocidade, ele deveria ficar fixo lá na frente. Não é igual o Yuri Alberto, como estamos falando. O Yuri Alberto tem mobilidade, é veloz. Ele, cara, é totalmente diferente, as duas características. Mas me diz aí, o que você tá achando dessa volta do Yuri Alberto, hein? Meu, eu fiquei muito feliz. Não preciso dizer, já falei nos últimos vídeos, né? Trata-se de uma grande notícia. Mediante a tudo que o Corinthians vem enfrentando no aspecto ofensivo, né? Com muitos desfalques, com jogadores insuficientes e aí o Memphis também voltando aos pouquinhos. E falando do Memphis, cara, um jogador totalmente diferenciado, a gente pode ter visto aí no último jogo, só foi ele ter entrado que praticamente mudou tudo ali, a tática, o jeito, até o jeito dos outros jogadores jogar mudou. Então, o Memphis é totalmente diferenciado. Com o retorno do Yuri Alberto, cara, é alegria para quem tá muito triste com a atual situação do Corinthians. Mas, né, no meu ver, o Yuri Alberto com o Memphis é top demais. Com o Yuri Alberto, não à toa vai mudar bastante aí a configuração do time, especialmente pensando na Libertadores também, no jogo contra o Estudiantes lá no dia 9 de setembro, beleza? Só que nessa reapresentação o Fernando Diniz teve outros problemas e eu vou relatá-los agora para você. Por exemplo, o Hugo Souza, até confesso para vocês que me passou essa informação. A ideia que eu tinha era de preservação no jogo contra o Coritiba, por isso jogou o Cauê. Mas ele teve dores no joelho, um princípio de estiramento, que não configura uma lesão, mas a gente sabe, né, o goleiro é um atleta muito diferenciado dentro do campo, né, ele mexe muito com o impacto, aquela coisa toda. E já aí é uma baixa, assim, considerável, né, porque apesar do Cauê ter um início promissor, é um goleiro bom, jovem, a gente perdeu o Hugo nessa altura do campeonato, ali, brigando no meio da tabela, caçando, buscar mais posições. Perder o Hugo neste momento
é meio complicado. Daí volta. Será que tem mesmo essa lesão ou está sendo ali negociado para o Milan? Já está saindo rumores que o goleiro Hugo já está em negociação com o Milan. Aí aquela coisa, está precisando de dinheiro. Apareceu oportunidade, vai vender. Agora, se o goleiro sair, o Hugo, o Cauê é o goleiro ideal para ficar ali à frente do gol ali do Corinthians? Vamos conversar um pouquinho, coloca nos comentários. Então o joelho tem que ter todo cuidado. O Corinthians está monitorando essa situação. Ele se reapresentou, ele treinou normalmente, sem restrições, e ao que tudo indica, tá tudo bem com ele. Mas como não foi uma mera preservação, não foi apenas uma questão de desgaste, tem que cuidar para ver se essa questão do joelho não se torna algo mais sério. Tomara que não. O fato é que tanto o Yuri quanto o Hugo estão aptos, né, a seguirem os treinamentos e poderem estar no jogo do domingo. Agora, outros jogadores preocupam um pouco mais. E aí eu posso falar do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista tem dores no quadril. E para jogador, né, que fica mexendo o eixo o tempo inteiro, é difícil. É difícil, essas dores, por mais que não configurem lesão, elas incomodam e muito. A gente está falando de um cara que não descansa, né? Que já tem 35 anos, que joga absolutamente todos os jogos e que tem se queixado dessas dores já há algum tempo. Então, essa é uma condição um pouquinho mais delicada. O Gabriel Paulista não treinou. E aí, não treinando, a gente vai ter que monitorar dia após dia. Peraí, ele não treinou na quarta, vai treinar na quinta, não treinou na quinta, vai treinar na sexta, aquela coisa toda, né? Para ver se ele vai estar à disposição no domingo. E o Corinthians vem enfrentando uma questão com os zagueiros, né? Porque o André Ramalho, por exemplo, enfrenta um quadro de labirintite, chegou até a ser internado na semana passada. A vida do corintiano não tá fácil, né? Cara, quando a gente vai consertar ali o nosso ataque com Yuri, Memphis e a volta do Garro também, agora nós estamos sofrendo com a defesa. Cara, eu sinto saudade do Corinthians quando tava praticamente aquele time titular, né? Hugo, Mateuzinho, Gustavo Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, ali Ranielli, Bidon, Garro e na frente os três ali, né? Os dois, Yuri Alberto, Memphis. Antes ali revezava com o Carrillo. Entrava ali também o Alan. O Alan tá jogando muito bem, eu gosto do futebol dele. E o Matheus Pereira. Cara, Corinthians tem ali bons meias, canhotos. Você já percebeu isso? Matheus Pereira, Bidon, tem o Alan, Rodrigo Garro. Só que já são 4 jogadores. Eu gostaria de ver também o Alex Santana. Eu gostava muito ali do futebol dele no meio. Eu sinto uma falta dele ali. Eu não sei você, eu gostaria muito de saber. Coloca aqui nos comentários. E, agora estamos sofrendo com a defesa. André Ramalho chegou, né, no Brasil aqui, assinou com o Corinthians, jogou ali. Estava sendo até cogitado para ir para a seleção brasileira. Mas ele deu uma decaída ali. O que aconteceu? Tem que averiguar, porque o cara deu uma caída na produção que não está sendo nem cogitado. Ó, como você pode ver, estão falando de Pedro Choca e não estão falando do André Ramalho. Então precisa verificar o que está acontecendo. Não sei se é a atual situação do clube pesa muito na cabeça do jogador, mas é muito bom jogador o André Ramalho, eu gosto dele. Só que não sei o que está acontecendo. Se você souber, coloca aqui nos comentários. Vamos continuar aqui com as notícias. Ainda segue em recuperação e não está à disposição. E aí tem o João Pedro Choca, claro, que pode fazer dupla com o Gustavo Henrique, mas também não tem nenhum reserva para os outros dois, né? Então a questão da defesa é um pouco complicada. O Matheus Bidu teve dores no pubis e ele também não treinou. Ele ficou de fora do jogo contra o Curitiba e na reapresentação não treina por conta de dores no pubis. Então é outra preocupação. A gente está falando de um cara muito importante para o time, titular absoluto. E eu tô pensando na Libertadores também, tá? O Angileri, que seria o reserva imediato para o Matheus Bidu, ele só
foi submetido a um tratamento odontológico aí para retirada de um dente. Então, claro, a gente sabe que às vezes, né, fica inchada a região ali, com dor e tudo mais, demora um tempo para cicatrizar. Não sei qual foi exatamente a questão, mas ele também não treinou por conta disso. Pode ser que até domingo, se o Matheus Bidu não jogar, ele esteja bem. Vamos aguardar. Tudo questões para a gente avaliar dia após dia. E o Carrilho foi uma questão de controle de carga, por isso que ele não estava no treinamento. Jogador também com uma idade mais elevada, que precisa ter uma administração do seu corpo de uma forma interessante. O Diniz não poupa. Enquanto ele puder jogar quarta e domingo com todo mundo, ele vai fazer, até pela escassez do elenco. Mas alguns jogadores acima dos 30 anos sofrem um pouco mais. Então, se você conseguir controlar isso dosando nos treinos, dando mais folga, né, e poder administrar bem fisicamente, aí sim ele consiga jogar. Pode ser que ele consiga jogar todos os jogos. Mas são esses, tá? André Ramalho, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Angileri e Carrilho, que não se apresentaram nessa quarta-feira. Na verdade, se apresentaram, né? Não treinaram. O Hugo Souza e o Yuri Alberto treinaram. Então tem essas peculiaridades aí em relação às dificuldades que o Diniz tem tido, né? Não só nos jogos, mas nos treinamentos agora. Então a gente vai ter que acompanhar aí os próximos dias para saber se esses jogadores vão estar à disposição no jogo de domingo contra o Santos. Tá bom? Vamos lá. Vamos seguir dia após dia, uma semana de folga para o Corinthians, que não está na Copa do Brasil. Tem um foco total na Libertadores, mas o brasileiro também é importante voltar a pontuar. O Santos está numa situação difícil ali também. Neymar não jogou contra o Palmeiras aí pela Copa do Brasil. Talvez jogue contra o Corinthians por ser clássico na Neoquímica Arena, né? Não é gramado sintético, aí talvez ele entre em campo. Então vamos ver. Acho que é um jogo para que o Corinthians possa fazer o resultado, até porque vem de 2 derrotas. Então precisa ganhar para poder respirar na tabela do Brasileiro e aí sim se focar de uma forma muito mais tranquila na Libertadores da América. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Pô, te inscreve aí, me ajuda, pô. Deixa um like no vídeo também. E obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu estou sempre lendo as mensagens, recebo muito carinho da galera que está acordando, está no banheiro, né, em várias partes do mundo. E com isso, meus amigos, chegamos a mais um final aqui das notícias do Corinthians. Espero que até sexta-feira eu venha trazer notícias melhores, né? Porque arruma a frente e a zaga fica ruim. Goleiro Hugo sente dores. Então, tomara que sexta-feira ou sábado ali a gente tem boas notícias pro jogo no domingo, né? Se você gostou desse react aqui em cima do vídeo do Chico Garcia, mais uma vez quero agradecer a ele, quero dar os créditos para ele de todas as informações. Gosto muito do trabalho dele, sou um fã. Chico, se você estiver vendo esse vídeo, você é o cara. E vamos continuar, vamos aí para os próximos capítulos da novela Corinthians. Grande abraço.